Seja muito bem-vindo à minha Masterclass. Se você caiu aqui é porque com certeza quer crescer nas redes sociais, quer aprender a criar conteúdo que realmente engaja, que realmente viraliza e te coloca no mapa. E já de antemão eu quero te dar parabéns. Só por estar aqui, você está fazendo algo que a maioria das pessoas nem começa, investir no seu conhecimento. E acredita, isso faz toda a diferença. Para começar, deixa eu me apresentar rapidinho. O meu nome é Júlia e eu trabalho com criação de conteúdo há mais de 3 anos, criando para marcas de todos os nichos que você imaginar. Só que eu nem sempre fui essa Júlia que você vê hoje. Na real, eu não era essa pessoa até bem pouco tempo atrás. Alguns anos atrás, eu tinha 2.000 seguidores, 4 fotos no feed. Sim, eu era aquela pessoa super low profile que postava uma vez na vida e sumia por meses. Criatividade, então, zero. Ideia de começar? Nenhuma. Mas aí eu entendi uma coisa que muda completamente o jogo pra mim. Criatividade não é dom. Criatividade é treino. E mais importante ainda, resultado não vem por sorte, nem por coincidência. Resultado vem de estratégia. Estratégia bem feita, com intenção, com direção. E foi isso que eu fui buscar. Eu estudei, testei, apliquei e foi assim que eu cheguei no que eu vou te ensinar aqui. Nesse Masterclass você vai entender os 3 pilares que sustentam qualquer conteúdo que viraliza hoje nas redes sociais. Não é achismo, não é feeling, é estrutura. Mas antes de te mostrar como isso funciona, tem uma coisa que eu preciso muito te alertar. Presta atenção nisso agora. Viralizar nem sempre é bom. É isso mesmo que você ouviu. Viralizar sem estratégia, do jeito errado, pode ser um baita tiro no pé. Sabe quando o vídeo seu estoura, chega um monte de gente, mas aí o engajamento despenca, o alcance começa a cair, os seguidores que vieram somem e parece que seu perfil ficou estragado? Isso acontece quando você viraliza para o público errado, quando você atinge um monte de gente que não tem nada a ver com o seu conteúdo. E aí você começa a falar com quem não está pronto para te ouvir. O seu conteúdo deixa de performar, o algoritmo se confunde e você começa a se frustrar. Agora, quando você viraliza com intenção, com a mensagem clara, direcionada para o público certo, com conteúdo alinhado com o que você realmente quer construir, aí o cenário é outro. Você cresce com consistência, atrai as pessoas certas e o melhor, essas pessoas ficam. E é isso que eu quero te mostrar nesse Masterclass. Como você pode criar conteúdo que viraliza com estratégia, com propósito, com estrutura. E para isso, eu preciso te contar uma história. A primeira vez que um vídeo meu viralizou, gente, eu não vou mentir, eu fiquei em choque. Eu olhava para os números subindo e pensava, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas ao invés de comemorar e deixar para lá, eu fiz outra coisa. Eu parei naquele momento para entender o porquê. Eu fiquei obcecada em entender o motivo. Eu precisava saber o que aquele vídeo tinha de especial, de diferente. E mais, por que os outros vídeos de outras pessoas também viralizavam? Foi aí que eu entrei numa fase quase que investigativa mesmo. Eu comecei a analisar todos os vídeos que viralizavam. Os meus, os de outras pessoas, os de outros nichos. Eu queria achar um padrão. E não demorou muito até eu perceber que esses vídeos tinham sim algo em comum. Eles seguiam uma lógica, uma estrutura. E foi assim que eu descobri os 3 pilares da viralização estratégica, que é exatamente o que você vai aprender nessa jornada comigo. Hoje eu quero te mostrar o primeiro pilar, e ele é de longe um dos mais poderosos: contexto familiar. Mas antes de explicar o que isso significa, eu quero que você pense numa cena. Você tá lá, rolando o Instagram, tá? Sem muita expectativa. De repente aparece um vídeo. Uma menina na fila do supermercado. Ela tá falando alguma coisa que tu nem sabe direito o que é. Mas ela tá ali, com um carrinho, passando pelas prateleiras, andando pelos corredores. E aí você assiste no final, até o final. E aí tu se pega pensando, nossa, eu faço isso toda semana. Esse tipo de vídeo viraliza. Não porque tem uma superprodução, mas porque ele desperta identificação imediata. É algo que você já viveu, ou que você conhece. Ele ativa uma memória, uma sensação, uma lembrança. É o que eu chamo de contexto familiar. Quando a pessoa assiste e pensa, isso parece a minha vida, ela se conecta. E quando ela se conecta, ela para, ela comenta, ela compartilha. E esse é o ponto de partida da viralização. Quer um exemplo real? Um dos meus vídeos que mais bombou foi exatamente esse. Eu dentro do mercado, com um carrinho, enquanto explicava estratégias de marketing. Eu mostrava o posicionamento dos produtos nas prateleiras, a escolha das cores, o layout das gôndolas, tudo isso explicando como as marcas fazem a gente comprar mais sem perceber. Era um conteúdo educativo, um conteúdo técnico, mas estava no ambiente mais comum do mundo. E foi isso que prendeu a atenção das pessoas, porque elas olhavam e pensavam, eu já passei por essa prateleira, eu nunca tinha reparado isso. Outro vídeo meu que viralizou e que provavelmente você já viu foi o que eu fiz com meu primo. A gente simulou uma situação em que ele precisava convencer a mãe dele a deixar ele tomar sorvete. E aí a gente junto aplicou os pilares, o storytelling para isso. Era um vídeo didático, mas era leve, sabe, divertido. E o resultado foi comentários como, ai, parece eu tentando convencer a minha mãe quando eu era criança. Ou, ai, me identifiquei demais com essa situação. De novo, contexto familiar. Mas antes de te ensinar como aplicar isso no seu conteúdo, eu quero deixar algo bem claro. Quando a gente fala de contexto familiar, a gente não tá falando de fazer vídeo muito editado ou pouco editado. Porque eu sei que provavelmente nos últimos tempos você ouviu muito guru por aí dizendo que é conteúdo low-fi que performa agora e viraliza.
mas isso não é verdade, tá? Tanto que eu tenho vídeos viralizados com edição simples e também com edição elaborada. O que importa aqui é como você vai aplicar o contexto familiar no seu conteúdo. E para isso, você precisa seguir alguns passos. O primeiro é entender de verdade quem é o seu público. E não é aquela coisa superficial de idade, gênero, localização. É mais profundo que isso. É entender o comportamento dessa pessoa. O que trava ela? O que ela quer muito, mas sente que não consegue? O que ela acredita sobre ela mesma? Que tipo de conversa ela tem com ela antes de dormir? Entender o público é saber como essa pessoa enxerga o mundo. É entender as dores, os desejos, as frustrações, as dúvidas silenciosas. É saber o que faz ela parar e prestar atenção e o que faz ela rolar o feed sem pensar duas vezes. Quer ver um exemplo bem prático? Imagina que você fala com mulheres que estão tentando empreender e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Elas têm pouco tempo, pouca energia e uma vontade gigante de dar certo, concorda? O que será que trava essa mulher? Talvez seja a culpa por não dar atenção para os filhos. Talvez seja o medo de não conseguir sustentar a casa. Talvez seja a sensação de que já tentou de tudo e nada deu certo. Quando você entende isso, você começa a enxergar oportunidades de conteúdo em momentos muito simples da vida dessa pessoa. Por exemplo, o momento que ela está colocando o filho para dormir e pensando que ainda vai virar à noite fazendo planilha. Isso é contexto familiar. Isso é conexão real. Tá, mas vamos lá, Júlia. Como eu descubro isso na prática? Simples. Você precisa ouvir mais e adivinhar menos. E para isso tem algumas ferramentas muito simples, mas extremamente poderosas. A primeira é a caixinha de perguntas, mas não é aquela caixinha de perguntas genérica, sabe? Eu tô falando de uma caixinha feita com intenção investigativa. Perguntas abertas do tipo: o que mais te trava hoje? O que você sente que precisa entender antes de dar o próximo passo? Qual foi a última vez que tu pensou em desistir? Quando você abre caixinhas estrategicamente direcionadas, você abre conversas com a audiência. E o que melhor do que ouvir a própria pessoa para saber o que ela pensa e sente? A segunda é observar os comentários, mas não só os seus. Observe os comentários, os perfis que falam com o mesmo público que você quer atingir. Lá, gente, tem ouro. As pessoas dizem exatamente o que pensam, sem filtro. E você começa a perceber padrões. Padrões de queixas, padrões de dores, até mesmo do que elas querem consumir e comprar. E aí tem também as DMs, os directs. Se alguém te manda uma dúvida, uma angústia, uma história, presta atenção. Aquilo ali é uma janela aberta para dentro da cabeça do seu público. E claro que você também pode usar ferramentas como o ChatGPT para organizar essas informações. Dá para pedir: chat, me lista 10 dores, 10 desejos, 10 objeções e 10 comportamentos comuns do tal público. E pronto, tu tem um mapa emocional para começar a criar com mais intenção. Mas claro, com cuidado, gente. Lembra que a inteligência artificial ela é feita para complementar e não substituir. Usa ela, mas sempre com a sua mente junto, para agregar ainda mais e ver se tudo aquilo realmente faz sentido. Beleza, vamos agora para o segundo passo: descobrir o que é relevante para essa audiência. Depois que você entendeu como seu público pensa, sente, age, você precisa descobrir o que ele quer consumir, o que prende a atenção dessa pessoa no meio de tanto conteúdo. E a resposta está nos dados. Você precisa olhar para suas próprias postagens e perguntar: qual tipo de conteúdo teve mais curtida, qual gerou mais comentário, o que as pessoas salvaram, o que elas compartilharam. Esses são os sinais mais sinceros de interesse. Mas não para por aí. Você também pode observar os perfis que já falam com esse público. Quais temas estão performando bem? O que está gerando conversa? Quais formatos estão chamando a atenção? Repara não só o conteúdo, tá? Mas a forma como ele é apresentado. Às vezes o que faz um vídeo viralizar não é o tema em si, mas o jeito como ele é trazido para o mundo real. E isso nos leva ao terceiro passo, que é o mais importante de todos: unir esses dois elementos. Aqui é onde você vai pegar um tema relevante do seu nicho e trazer ele para o contexto familiar do seu público. Esse, gente, é o pulo do gato. É aqui que o conteúdo vira conexão. Deixa eu te dar alguns exemplos bem práticos para clarear isso. Vamos imaginar que você é do nicho de psicologia e quer falar sobre autossabotagem. Ao invés de fazer um vídeo falando 5 sinais de que você se sabota, você pode gravar um vídeo dentro do carro, parado no estacionamento da academia, dizendo: hoje eu vim, estacionei e fui embora, sem nem entrar. Eu nem sei explicar o porquê. Essa cena, gente, por si só já diz tudo. E quem já viveu vai se conectar imediatamente com isso. Agora imagine que você fala de produtividade. Ao invés de só dar dicas de organização, você grava um vídeo, por exemplo, mostrando tua casa toda bagunçada, com a pia cheia de louça, dizendo: essa aqui sou eu, às 10 da manhã, tentando ser produtiva com a cabeça cheia. E é por isso que hoje eu quero te mostrar como eu reorganizo a minha mente antes de tentar organizar o dia. Você percebe que eu tô entregando o mesmo valor, mas com contexto? E quando você começa a criar desse jeito, você para de falar pra uma multidão genérica e começa a conversar com a pessoa certa, do jeito certo, no momento certo. E o melhor, você não precisa de equipamento caro, de cenário bonito, de superprodução. Você só precisa de intenção, clareza e estratégia. E eu sei que provavelmente você já entendeu o que eu quero dizer, mas deixa só eu dar mais uns exemplos para te provar que os maiores criadores de conteúdo usam isso para viralizar todo dia. Olha esse vídeo aqui do nicho de joias. Ele viralizou muito. E tudo isso porque uniu um tema relevante com um contexto familiar. O tema relevante são justamente a apresentação das joias.
Agora, o contexto foi genial. Quem nunca entrou no elevador, viu alguém bem vestido e ficou analisando tudo na mente, se perguntando: aonde a pessoa comprou essa roupa? Onde ela comprou esse acessório? Todo mundo já viveu isso. Ou, pelo menos, o público dessa marca já viveu. E justamente por isso que esse conteúdo viralizou. Porque ele uniu algo que todo mundo quer ver dentro da realidade que eles vivem. Outro exemplo são os vídeos do quadro da Jenny a Obra, da famosa Jenny Keller, onde ela une o nicho dela a um contexto que todo mundo vive. Ela fala de obras, que é um tema técnico, mas apresenta isso dentro de situações do cotidiano. Ela mostra uma parede, uma iluminação, mas sempre inseridos em momentos que o público reconhece. Aquela sensação de entrar num ambiente e pensar: nossa, meu sonho é ter uma cozinha assim. Ou, nossa, isso aqui parece a casa da minha avó. Ou seja, ela pega um conteúdo técnico e transforma em algo familiar, acessível, próximo. É como se ela dissesse: olha, isso aqui parece distante, mas também pode ser seu. Percebe como todos esses vídeos seguem o mesmo padrão? E eu sei que provavelmente você tá pensando: mas será que isso dá certo pro meu nicho? E a resposta é sim, isso dá certo para qualquer nicho. O segredo tá em entender sua audiência tão bem a ponto de saber quais situações específicas ela vive no dia a dia dela e conseguir conectar a essas situações temas que sejam de interesse dela. Pronto, assim você tem um vídeo recheado de contexto familiar. E é isso que eu vou ensinar com profundidade dentro da minha mentoria. Sim, talvez você ainda não saiba, porque eu ainda nem falei disso muito abertamente, mas eu tô prestes a lançar a minha primeira turma da mentoria. E tudo isso que eu tô te mostrando aqui nesse Masterclass vem exatamente da estrutura que eu preparei para acompanhar de perto quem quer parar de criar no improviso e começar a crescer com clareza, com intenção, com resultado real. Eu criei essa mentoria para pessoas que já entenderam que só postar por postar não é suficiente, que tem potencial, mas ainda não sabem como transformar isso em estratégia de verdade. E olha, se esse é o seu caso, você vai se encontrar muito lá. A gente vai trabalhar tudo, de verdade, desde posicionamento para você exatamente o que quer comunicar, como quer ser vista e por que alguém escolheria você no meio de tanta gente, até a parte mais profunda de entender o seu público, o que ele sente, o que trava ele, como ele pensa, como você pode conversar com ele de um jeito que ele se veja no seu conteúdo. Não com fórmula pronta, mas com estratégia alinhada com quem você é. E claro, você também vai aprender a planejar seu conteúdo de forma inteligente, criar com consistência, interpretar a tendência sem perder a tua essência e olhar para dados sem surtar. Saber o que funciona, sabe o que precisa ajustar e o que é só ruído. É para quem quer parar de criar no escuro. E eu vou estar junto, acompanhando de perto, pegando na mão mesmo. E quem ficar comigo até o final dessa Masterclass vai ter acesso a uma condição super especial para entrar, exclusiva para quem tá aqui, se comprometendo com esse processo. Porque quando você entende como seu conteúdo se encaixa na rotina das pessoas, quando você aprende a se comunicar de verdade, com intenção, tu nunca mais cria por impulso. Tu cria com propósito. E quando tem propósito, o resultado vem. Você começa a atrair as pessoas certas, gente que sente o que você tá dizendo, que assiste um vídeo seu e pensa: isso aqui foi feito pra mim. E é assim que a sua marca começa a se tornar referência. Na próxima aula, eu vou te revelar o segundo pilar da viralização. E se esse já virou uma chave na sua cabeça, você não sabe o que te espera por aí. E aproveita que a aula tá acabando e corre no meu WhatsApp ou direct me contar o que você achou dessa aula. Eu vou adorar saber. E já ativa o alarme, porque amanhã a gente tem mais uma aula. Até lá!